Oiê! Hoje eu quis gravar esse vídeo pra poder dar algumas indicações de livro. Eu tô lendo bem pouco esse ano, na verdade, mas eu queria falar sobre isso porque são indicações, tipo, no geral. Tem alguns livros aqui que a maioria das pessoas já leu e outros que não são tão, assim, populares, que eu queria muito falar sobre, porque esse ano tô tendo uma ressaca literária muito horrível, mas tem uns aqui que eu acho que pode ajudar pra quem tá passando pela mesma coisa. Vou começar por um livro que eu li recentemente, porque eu tenho uma memória péssima, então, tipo, se eu for ficar começando pelos mais antigos, eu não vou lembrar de nada, mas o último que eu li... o último livro que eu li foi A Culpa das Estrelas, do John Green, e eu acho que todo mundo já leu o livro ou já viu o filme, e o filme é realmente muito bom, mas eu gosto mais do livro. Tipo, não é um livro 5 estrelas, pelo menos não pra mim, mas eu gostei bastante, tipo, eu achei ele muito rápido. A história é super fluida, fala sobre a Hazel Grace, que é uma garota de acho que 17 anos, que tá passando por um câncer de pulmão, né? E, tipo, ela realmente teve vários problemas, ela já quase foi dessa pra uma melhor várias vezes. E daí nisso ela vai em um grupo de apoio, assim, com pessoas com câncer, e ela conhece o Augustus lá. E nisso eles começam a viver um romance, e todo mundo já sabe o final do livro e do filme, né? Mas mesmo assim eu gostei muito, porque, tipo, ele fala de um jeito muito real, sabe, sobre essa doença. Não fica falando de um jeito exagerado, qualquer forma, do tipo, qualquer coisa do tipo, pelo menos eu não achei exagerado. Daí eles se apaixonam, todo mundo já sabe o final, né, da história. Mas mesmo assim, eu gosto muito desse livro e ele foi, tipo, super fácil de ler, então eu recomendo muito pra quem tá com dificuldade de achar um livro, tipo, rápido, assim, sabe? Não rápido por ter faltado informação, mas rápido por ser algo fácil de ler mesmo, sabe? E, por enquanto é isso, eu gostei, acho que eu dei 4 estrelas no Scooby, não tenho certeza, e eu recomendo vocês lerem, é isso. Na verdade, eu falei que eu ia dar uma citação sobre cada livro que eu li, né, daqui dessa lista. E então a citação de A Culpa das Estrelas vai ser: Você me deu uma eternidade dentro dos nossos dias numerados. É isso. Tipo, isso, se não me engano, essa parte tá... eu não posso falar que isso não é spoiler. Mas, tipo, a Hazel meio que fala isso pro Augustus em algum momento, sobre o Augustus, enfim. E, 4 estrelas. Agora, um livro que é bem famoso do BookTok e, tipo, acho que a maioria das pessoas já leram também, é Os Dois Morrem no Final. Eu amo esse livro, inclusive eu acho ele lindíssimo, tipo, a capa dele. Eu acho maravilhosa. Eu queria muito ler outros livros do Adam Silveira. E nesse livro fala sobre... Eu não lembro direito porque faz muito tempo que eu li, mas eu lembro que fala sobre o Mateo e o Rufus. E é sobre, tipo, existe esse aplicativo, enfim, que você recebe uma ligação no dia da sua morte. E daí você fica ciente que você vai morrer naquele dia, não importa o que você faça, você vai morrer. Então, é muito legal essa proposta, porque, tipo, eu fiquei pensando muito no que aconteceria se isso existisse, se eu ia gostar que isso existisse, sabe? Porque não importa o que você faça, você vai morrer de qualquer forma. Mas, mesmo assim, eu vou ler a sinopse dele, porque eu não lembro de nada. Eu lembro que, tipo, esses dois receberam essa ligação. E meio que é isso, você já sabe o final do filme mesmo pela capa. Só que é muito legal porque não se trata sobre o final, porque você já sabe o que acontece. Se trata sobre o que eles vão fazer nesse dia e como eles vão usar essas 24 horas deles. Eu vou ler a sinopse porque eu não lembro de muita coisa. No dia 5 de setembro, pouco depois da meia-noite, Mateo Torres e Rufus Emetério recebem uma ligação da Central da Morte. A notícia é devastadora, eles vão morrer naquele mesmo dia. Os dois não se conhecem, mas por motivos diferentes estão à procura de um amigo com quem compartilhar os últimos momentos, uma conexão verdadeira que ajude a diminuir um pouco a angústia e a solidão que sentem. A boa notícia é que existe um aplicativo para isso, e é graças a ele que Rufus e Mateo vão se encontrar para uma última grande aventura, viver uma vida inteira em apenas um único dia. Enfim, daí eles falam que é uma história sensível e tudo mais, e... sim, tem esse aplicativo que eles se encontram, né? Além da ligação que eles recebem, existe esse aplicativo que é tipo um aplicativo pra fazer amizade e tudo mais, né? Mas meio que no seu último dia. E eu não me lembro de chorar com ele, mas eu lembro de ficar, tipo, muito pensativa. E deixa eu ver aqui uma frase pra falar. Passei anos vivendo com segurança para garantir uma vida mais longa, e veja onde isso me levou. Estou na linha de chegada, mas nunca participei da corrida. Agora, uma indicação de livro que, tipo, eu não vejo ninguém falando sobre, tipo, sério, é um livro que eu amei, tipo, tudo bem que
coisa de suspense não tá em alta. Tipo, as pessoas estão lendo só romance ultimamente, eu não sei. Mas, nossa, eu amo esse livro, que é Apenas um Olhar, do Harlan Coben, acho que é assim que fala o nome dele. E essa capa aqui, eu não dava nada por esse livro, porque, tipo, eu fui na livraria e tava tendo promoção, ele tava, tipo, R$16, o que é um preço ok pra um livro, mas hoje em dia tá tudo, tipo, acima de R$40, então tava um preço até que barato. E ele tem 400 páginas, eu fiquei, tipo, deve ser algo, deve valer a pena, né? Daí eu fiquei em dúvida entre comprar ele, nossa, tá voando um negócio aqui, entre comprar ele e a Metamorfose, porque tava barato também, só que ele, né, 400 páginas, Metamorfose era fininho assim. Daí eu pensei, vou pegar esse pra ver como é que é. E, cara, é muito bom. É, tipo, um dos melhores livros que eu li até agora esse ano. E... peraí. Esse livro, ele começa de uma forma bem aleatória pro contexto da história, mas vai começar a fazer sentido depois pro meio, sabe? Mas a história em si é sobre a Grace, que ela é uma mãe de família, ela já tem, acho que, por volta de 30 anos, e ela tem esses dois filhos... que, enfim, ela é uma mãe de família e ela é casada com o Jack. Nisso, ela participa de uma viagem e tira foto dos filhos, tipo, com a câmera, alguma coisa assim, e vai revelar. Só que isso não é algo comum hoje em dia, né, revelar foto. Só que ela vai revelar mesmo assim. E nisso que ela vai revelar, tudo bem, ela recebe as fotos de volta dos filhos dela. Só que entre esse rolo de fotos, tem a foto dos filhos dela normal, que ela tirou, e tem uma foto estranha, que parece que é do marido dela, há cerca de, tipo, 20 anos atrás, com pessoas reunidas, da época que ele era jovem. E ela estranha muito receber essa foto, porque ela não tinha pedido pra revelar essa foto, ela não sabe de onde veio essa foto, ela só reconhece o marido dela. E daí ela acha super estranho, né? Ela volta no lugar que ela mandou revelar as fotos, ela não acha nenhuma informação, é como se ninguém tivesse ideia daquela foto, por que ela foi parar ali. Então ela vai confrontar o marido dela, né? Porque ela viu que o marido dela tá na foto. Só que a partir do momento que ela confronta o marido dela literalmente sai de casa e foge e some. E, tipo, ele fica sumido por um tempo. E daí ela tem que descobrir isso sozinha, basicamente, porque ela não tem como denunciar, porque ele já é um adulto, ele já pode sair de casa no momento que ele quiser. Então ela vai ela mesma investigar o que aconteceu, o porquê dessa foto, e, tipo, é muita história mesmo. Então não tem como eu resumir mais do que isso. Tipo, esse é só o início. Mas é muito bom, é sério, tipo, muito bom. Plot atrás de plot, é maravilhoso. E eu acho que eu dei 5 estrelas, não sei, é porque 5 estrelas você considera que é o livro da sua vida, então talvez não tenha sido o livro da minha vida. Mas em questão de entretenimento, maravilhoso, sério, tipo, é muito bom. Inclusive, eu queria deixar aqui como tipo, esse autor é genial. Tipo, é muito plot twist atrás de plot twist. E a escrita eu achei muito boa também. Não tem um excesso de palavrões. Tem alguns livros que eu fico, tipo... Eu não sou uma pessoa que não tem boca suja e tal, eu falo palavrão. Mas eu não gosto tanto disso na hora da literatura, sabe? Mas não tem tanto palavrão. É um livro ok de você ler com qualquer idade, não, vai, a partir de 16, mas é muito bom mesmo. E daí a citação dele... Na verdade, isso não é muito bem uma citação, porque não é um livro poético nem nada do tipo, é muito mais sobre a história e o desenvolvimento. Mas foi uma coisa que eu concordei com a opinião política do autor, então não sei se vai todo mundo concordar, mas eu não estava certo quanto ao suposto benefício do controle de armamento, mas sabia por experiência própria que uma arma comprada com fins de proteção para o lar tinha mais probabilidade, muito mais mesmo, de ser usada pelo dono para cometer um suicídio do que para impedir uma invasão de domicílio. É só isso, tipo, se encaixa muito no contexto que a gente tá vivendo agora. E eu não sei quando é que foi escrito esse livro, mas eu sei que tem uma série na Netflix, série, eu acho, é minissérie. E eu comecei a assistir, mas eu fiquei com preguiça, porque, tipo, o livro melhor, então não tem por que assistir. Mas maravilhoso, muito bom. Um livro que eu li ano passado, mas por incrível que pareça, não lembro de nada, apesar de eu ter gostado, né, porque eu tô recomendando, mas não lembro muito, foi Em Outra Vida Talvez, da Taylor Jenkins Reid. Eu já li Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones the Six, e esse livro da Taylor Jenkins Reid, que eu acho que é a autora contemporânea, tipo, ela e Rafael Montes, atualmente, tipo, melhores de todos. Mas eu não lembro muito bem, então eu vou ler a sinopse pra ajudar. Tá. Vai falar sobre a Hannah Martin. Hannah Martin tem quase 30 anos e ainda não encontrou seu lugar no mundo. Ela já morou em Boston, Washington, Portland, Seattle, Austin, Nova York e agora está de volta para Los Angeles. E acha que é a sua cidade natal.
perto de Gabi, sua melhor amiga, que vai conseguir superar uma grande decepção amorosa e finalmente colocar a vida nos trilhos. Para comemorar a mudança, nada melhor do que reunir os velhos amigos num bar, e é lá que Hannah reencontra Ethan, seu ex-namorado da adolescência. No fim da noite, tanto ele quanto Gabi lhe oferecem uma carona. Será que é melhor ir embora com a amiga ou ficar até mais tarde com o Ethan? E agora que eu li, eu lembrei, né? Que, tipo, é literalmente uma história com dois caminhos. Começa da mesma forma, né? Com ela se mudando e tudo mais. E ao decorrer da história, esses caminhos se separam, porque ela tem essas duas escolhas. E meio que mostra como teria sido se ela tivesse escolhido uma coisa e como teria sido se ela tivesse escolhido a outra coisa. Então isso é muito bizarro, também entra muito numa reflexão dos dois morrem no final. Não tem muito a ver, mas, tipo, questão de refletir, sabe? E eu acho que prende bastante a narrativa, porque, né, da Taylor Jenkins Reid, pra mim, qualquer livro dela prende. Não se compara ao Sete Medos de Evelyn Hugo, né, porque é o favorito da vida. Mas é muito bom e você fica, tipo, refletindo sobre qual caminho você acha que foi melhor pra ela, o que ela deveria ter feito ou não deveria ter feito. Mas mostra esses dois lados da história. Então, tipo, é muito bom. Literalmente vivendo duas vidas numa mesma pessoa. E você vê que as suas ações têm consequências, obviamente, né? E daí... eu acho que foi 4 estrelas da citação dele. E a frase seria: às vezes, o que mais desejamos está do outro lado do medo. Eu tô pegando as frases, tipo, algumas eu tô pegando do livro, né, porque eu marquei, e outras eu tô pegando da internet mesmo, porque tem uns aqui que eu li faz muito tempo, então eu não lembro. Mas, realmente, foi um livro muito bom. Outro livro que eu também li esse ano foi A Depressão é uma Borboleta Azul, da Sabrina Cantelli, acho que é assim que fala. E eu comprei esse livro, tipo, na Shopee, então eu recebi uma assinatura da autora, que eu acho que ela mesma vende. Tipo, ó, bem bonitinho aqui. Eu vou ter que reverter depois a tela, mas tudo bem. E é lindo esse livro. Inclusive tem uma playlist com músicas, tipo... Eu vou falar agora as músicas, né? A playlist é feita de Harry Styles, com a música Matilda, Taylor Swift com Mirror Ball, Olivia Rodrigo com Hope You're Okay, Billie Eilish com My Future, Taylor Swift de novo, This Me Tryin', cadê? Emicida, Amarelo, Billie Eilish, Getting Older, The Walters, I Love You So, Conan Gray, Comfort Crowd, Taylor Swift e Phoebe Bridgers, Nothing New, Lizzo, About Them Time, nossa, a Lizzo datada, né? Lorde, The Louvre, Alessia Cara, Where I Live, Billy Joe, Vienna, Manu Gavassi, Cansei, Lorde, Secrets from a Girl e já recitei tudo aqui. A maioria que eu conheço, tem alguns só que eu não conheço, mas pop, então de boa. E é um livro de poesia, então não tem muito o que eu falar sobre, até que ele é bem pequeno, né, porque é só poesia, as páginas. E, enfim, adorei esse livro. Por ser poesia... Nossa, desculpa, tem um mosquito aqui. Por ser poesia, ele é um livro que você pega e lê numa noite. Tipo, literalmente, você lê bem rapidinho. Eu vou ler aqui, né, pra vocês saberem. A Depressão é uma Borboleta Azul. Mergulhe em um turbilhão de emoções poéticas que exploram o labirinto da mente em busca de luz. Nesse livro, Sabrina tece palavras como fios de esperança, revelando as aflições do mal do século, mas também a força inabalável de resiliência. E vou pegar algum poema aqui pra ler. É engraçado. Eu pensei que você não me amava mais, quando na verdade eu não me amo mais. Foi mais fácil projetar meus sentimentos do que aceitar a verdade. Foi mais fácil fingir do que encarar meu reflexo com sinceridade. Essa daqui é a página 29 do livro. E eu lembrei muito de The Archer quando eu li essa parte, tipo, da Taylor Swift, The Archer. Eu até recitei aqui a letra. E, tipo, me marcou algumas partes assim. E tem umas ilustrações. Ilustrações não, tem ilustrações também, mas tem algumas fotos da autora quando eu era pequena, ou de lembranças e memórias dela, que eu achei muito fofa, porque apesar de ser um livro que... Ó, as ilustrações. Apesar de ser um livro que eu sinto que é muito íntimo da autora, também se encaixa muito na vida de todo mundo, sabe? Então, a capa também eu acho linda. Então é isso, eu recomendo muito. Apesar de que eu acho que eu dei, 4 estrelas, mas eu recomendo. O último livro que eu queria mencionar aqui é um livro que muito famoso também, mas eu queria recomendar mesmo assim, que é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Eu sei que, tipo, tem muita gente que odeia Colleen Hoover por causa de algumas polêmicas dela, né? Que ela meio que... Se não me engano, ela divulgou o filme dela de uma maneira que não seria correto, visto que esse livro é sobre violência doméstica e teve uma adaptação para os cinemas que ficou muito famosa.
E eu adoro esse livro, tipo, eu chorei muito com o final, com a carta da autora, se não me engano. Eu chorei mais com a carta da autora do que com o livro inteiro. Esse livro fala sobre a Lily, né? Que é uma garota que tá em um relacionamento com esse cara que é o Ryle, que, acho que eu falei certo, Ryle, que é um cirurgião, acho que neurocirurgião, e eles meio que se gostam muito, ele se mostra ser um cara super incrível de início, só que eles meio que vão ter um relacionamento super abusivo e ruim pra Lily, principalmente, né? E tanto que ele é um cara extremamente ciumento, e isso é horrível pro relacionamento deles. Tanto que ela encontra um ex-namorado dela no meio do livro, que foi, tipo, a gente descobre que foi uma pessoa super importante pra ela quando ela era mais nova. E, gente, tem um mosquito na tela, desculpa. E a gente descobre que esse cara foi um cara super importante pra ela, que é o Atlas. E eles meio que... ela fica meio que um triângulo amoroso, só que isso é péssimo, né? Porque ela já tem um namorado que é super abusivo e violento com ela. Além do mais, ela tem um triângulo amoroso, então ele não gosta nada disso, obviamente. E é muito bom esse livro para repertório de redação, né? E para qualquer assunto assim, eu vou ler um corte dele para vocês. 15 segundos. Esse é o tempo necessário para mudar completamente tudo que você conhece sobre uma pessoa. 15 segundos. E é maravilhoso. Tipo, quem lê o livro vai saber exatamente de que momento essa parte se trata. Né? Se eu não tô louca. E foi isso, eu acho, né? Acho que foi tudo que eu tinha que falar. Inclusive, vocês podem me recomendar, tipo, livros bons, sabe? Principalmente pra sair da ressaca literária. Tem uns que eu gosto muito, mas eu não trouxe porque já são muito famosos, já são muito conhecidos, tipo... O Verão que Mudou Minha Vida. Só que, tipo, tá muito no hype agora. Todo mundo já leu, todo mundo tá lendo. Então eu não queria recomendar um livro que todo mundo já sabe. Apesar de que esses também são famosos, mas esse especialmente. E não me marcou tanto, né? O Verão que Mudou Minha Vida não me marcou tanto, mas ele é muito bom pra sair da ressaca literária. E, sei lá, O Sete Maridos de Evelyn Hugo, maravilhoso, mas também todo mundo já leu. Então foi isso por enquanto. Acho que recomendei 6 livros, né, se não me engano. E eu fico em aberta aqui pra recomendação de vocês, se quiserem recomendar algum. E foi isso. Daí, já um tchauzinho.